E na última edição do ano, o Piauí que Trabalha cumpre a tradição e realiza uma entrevista aqui no estúdio com o empresário Jesus Tágera sobre o panorama da economia no plano nacional, rumos também, da mesma forma em nível estadual. E 2017 foi um ano repleto de dificuldades, de desafios que podem descortinar um horizonte ou sombrio ou com expectativa bem mais favorável. É exatamente sobre esse assunto que começamos a conversar com o doutor Jesus Tágera. Bom dia, doutor Jesus. Um prazer tê-lo conosco mais uma vez nesse encerramento de atividades do ano do Piauí que Trabalha. Bom dia. É uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui. E quero, antes de mais nada, cumprimentar o povo de Teresina, do Piauí, pela passagem do ano. Espero que tenham tido um Natal bem feliz, né? E o ano de 2018 que seja assim, muito repleto de saúde, paz, sucesso na vida de cada um. É o que a gente tem que esperar e desejar para todas as famílias piauienses. Em 2017, este ano que está encerrando, a recessão chegou no limite a ponto da gente começar a vislumbrar uma expectativa um pouco mais favorável. O Brasil pode reencontrar o caminho da recuperação econômica? Na minha visão, no meu sentir, as coisas estão num processo de mudança, né? O ano crítico nessa crise toda foi 2015, que pegou todo mundo de surpresa, embora houvesse aquela expectativa de que não se consumaria aquilo que se delineava. Infelizmente, se consumou e os efeitos vieram em 2015, que foi desastroso, pegou todo mundo de surpresa. E aí, na sequência, veio uma série de providências das próprias empresas, da sociedade como um todo, se ajustando para a nova realidade. Então, as coisas regrediram em relação a 2015, mas não estancou. E desse ano de 2017, conseguiu-se dar uma parada na descida do poço. Controle da inflação, por exemplo. Tudo. O desemprego deu uma parada também de cair. Isso. Todo esse aspecto geral, que eu vou depois destacar, deu uma parada. E já começamos a sentir, do segundo semestre para cá, um processo de reação um tanto tímido, mas que reflete uma realidade e uma tendência. Isso é que eu acho interessante. Veja bem, o desemprego diminuiu, a inflação caiu espetacularmente, né? Você sabe que quando começou era 13 lá vai, e hoje está em 2 e uma fração pequena. E os juros, quase 14%. Isso. Né? Voltou a um dígito, né? Voltou a 7%, que há muito tempo a gente não via. Ainda há uma tendência de queda. É a perspectiva que se desenha, não? Se você vai haver ou não sabemos. A situação teria sido melhor, porque o governo conseguiu grandes vitórias na Câmara, aprovando muitas reformas necessárias, como a trabalhista, a imposição do limite de gasto, né? Mas ele enfrentou 2 situações complexas que desviaram a sua atenção para a autodefesa, a auto e legítima defesa. Nós sabemos que houve 2 denúncias contra o presidente, na minha visão, sem consistência no contexto do que eu li, né? E como um homem que labuta com direito também, sabe ter uma visão da coisa, tanto que caiu. As 2? Caíram as 2. Mas o governo não tomou nem fôlego. Foi uma em cima da outra. Pararam o país praticamente. Parou. O país praticamente parou. E eu, na minha visão, eu dizia que aquilo foi uma atitude precipitada da Procuradoria-Geral, né? Em relação ao presidente. Houve muito capricho ali naquela história, infelizmente, com a participação de um ministro do Supremo que foi aprovando tudo o que se pretendeu, né? Mas se havia um processo ali que foi, de certa forma, montado, não era... Mas como ele foi montado, daí
se levou avante. Isso sem dúvida nenhuma, inibiu as ações do governo, porque ele tinha que se defender. Senão, era um outro desastre, outro afastamento de presidente, processo, mais 6 meses, toda aquela tramitação que nós vimos no passado recente, né? E o país ia paralisar. Felizmente, se superou, está sendo reengrenado e tem como meta agora a famosa reforma da Previdência Social. Né? É um ponto nevrálgico porque ela não atinge trabalhador, a área rural, não atinge nada disso. O ponto fulcro é o setor público. Agora, doutor Jesus, e por falar em reforma, a trabalhista recentemente aprovada, quando ela terá um impacto maior na economia a ponto de favorecer o que ela mais se propõe, por exemplo, que é ampliar a capacidade de geração de emprego no setor primário, ou no setor privado? Olha, há uma coisa, não depende só dessa própria lei. Há outras circunstâncias de ordem econômica que vão motivar, né? Tem que haver a implementação de outras providências, inclusive na área privada, a ampliação de investimentos. O governo está meio paralisado ainda, porque o governo não está fazendo investimentos. Quando o governo está fazendo investimentos, gera empregos. Você vê quantos empregos foram perdidos em razão da Lava Jato. A Lava Jato atingiu em cheio as grandes empresas brasileiras, que ficaram imobilizadas e, consequentemente, dispensando milhares e milhares, né? Eu acho que foi mais do que milhares, negócio de milhões mesmo. É verdade. De funcionários, e isso gerando os desdobramentos. Essas empresas pararam de produzir, de gerar riqueza, de gerar emprego, de gerar imposto. Tudo isso contribuiu, Elivaldo, para que nós tivéssemos os efeitos que nós sentimos. Agora, nós estamos nesse final de ano respirando, sabe quando você está num túnel e vai caminhando para achar uma saída e começa a entrar aquela faixa de ar respirando que vem de fora, é o sinal de que você está chegando, né? Sob o sol. O descortinar de um novo Exatamente. É isso que nós estamos sentindo. Espero que não se quebre esse ritmo. E esse novo tempo depende, por exemplo, da aprovação da reforma da Previdência, prevista agora, para votar logo no início, após o recesso parlamentar. Bom, essa é a opinião geral, de que a reforma é muito grande. Eu mesmo, no passado, no tempo do governo Fernando Henrique, eles fizeram a reforma da Previdência, ela vem sendo feita por etapas. Eu mesmo fui atingido. Né? Eu fui servidor público, mas eu não me aposentei como servidor. Eu pedi exoneração, entrei na área privada e eu me aposentei já com mais de 60 anos, 38 anos de tempo de serviço, e a minha aposentadoria era aquela máxima de 10 salários mínimos. Hoje ela achatou, foi em razão de providências tomadas. Provavelmente tenho errado nos meus cálculos, mas isso é outra coisa. Eu quero dizer que houve um estabelecimento de limite, um teto para aposentados, e o serviço público não tem esse teto. Ele é quase praticamente integral em tudo o que se ganha. Aí é que precisa mudar. Aí é que está o fulcro da questão. É daí que partem as reações, as lutas. E a gente compreende, porque quem está com o seu direito tem que estar. Né? Então, eu acho que podia haver uma conciliação. Quem já tivesse X tempo de serviço não seria atingido. Só de novos até, digamos, 10 anos, 15 anos, não é hipótese. Isso é apenas para nós focarmos aqui. Então, tem que haver uma espécie de graduação. Não pode atingir em cheio quem já tem 25, 20 anos de serviço, porque é quase um direito adquirido.
E o Piauí, como superar esse clima adverso que varreu o país em 2017, que, como o empresário Jesus Tágera falou agora há pouco, pode estar vivendo um descortinar de novo tempo, de novo horizonte de mudanças? É o que vamos saber daqui a pouco, na segunda fase da entrevista aqui no estúdio do Piauí, que trabalha com o empresário Jesus Tágera. A gente volta já já.